Lodebar nunca foi terra do esquecimento. Já comenta, já curte e já se inscreve no canal. Esse vídeo está fantástico. Fique até o final do vídeo e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Normalmente, quando pensamos em escrever algo ou até mesmo conversar a respeito de Lodebar, logo pensamos em falar de um lugar feio, inóspito e de extrema humilhação. Porém, quando paramos para analisar e estudar a fundo sobre a geografia, percebemos que a nossa visão e conceito estão equivocados. Vejamos o primeiro ponto aqui. A aliança que Jonatas tinha com Davi. Foi isso que livrou Mefibosete da morte em Jerusalém. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e de Jonatas vieram, e Jezriel, a sua ama, o tomou e fugiu, e sucedeu que, apressadamente, ela fugindo, ele caiu e ficou coxo, e seu nome era Mefibosete. Isso está registrado em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Estou falando um pouquinho sobre Mefibosete para a gente chegar lá na grande questão que é Lodebar. Após esse episódio, Mefibosete se refugiou na casa de Maquir, em Lodebar. Grave esse nome, Maquir. Mefibosete não era natural de Lodebar, mas Maquir sim morava em Lodebar. Por isso que eu falei para você gravar este nome, Maquir. E através de Maquir iremos reconhecer um pouco de Lodebar. Então vamos para Maquir. Maquir não era um homem pobre e também não habitava em um lugar pobre. Isso é natural. Essa ideia de Lodebar como terra seca, terra amargurada, terra do esquecimento, uma terra que plantava e não crescia e não nascia nada. Maquir era descendente direto de outro Maquir, o conquistador, o fundador da tribo dos Maquiritas. Era filho de Manassés, neto de José, bisneto de Jacó. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Isto está registrado em Gênesis 50, versículo 23. Maquir, pai de Gileade, guerreiro valente, recebeu Gileade e Bassã. Josué capítulo 17, versículo 1. Lodebar não era uma terra de miséria, nem os seus moradores miseráveis. Entenda, o Maquir conquistador é o pai do Maquir de Lodebar. E Lodebar é uma terra herdada por Manassés, de Manassés a Maquir, o conquistador. E por conseguinte, Maquir de Lodebar recebe também a herança de seu pai. Então Lodebar não é uma terra seca, uma terra de esquecimento. Bem, onde está Lodebar? Você já parou para pensar? Então vamos analisar. Lodebar, ou melhor, Debi, que em hebraico significa santuário. Nas páginas do Primeiro Testamento temos esse termo para duas cidades. Então vamos para a primeira tese. Primeira tese, uma cidade no território de Judá, a 48 quilômetros a sudoeste de Jerusalém e 17 quilômetros a oeste de Hebrom. Isto está registrado em Josué, capítulo 15, versículo 7. Essa segunda tese diz o seguinte: uma cidade em Gileade, perto do Jordão. Diz que Lodebar é uma cidade em Gileade, perto do rio Jordão. Entende-se que, desde Esbom até Ramate Mispa e Betonim, e desde Manaim até ao território de Debi, isso está registrado também em Josué capítulo 13, versículo 26. O que nós aprendemos aqui? Se Lodebar é essa antiga Debi, por essa alteração proposital
e um dos maiores indícios que Lodebar não é terra de esquecimento é a estadia de Maquir, um homem rico morando em Lodebar. Por que nós temos então que chamar Lodebar de terra do esquecimento, terra de sequidão e cantarem louvores heréticos que Lodebar é terra de tristeza, é terra de dor, é terra de sofrimento? Nós precisamos analisar pelo menos 2 pontos, e eu quero frisar esses 2 pontos com vocês aqui neste vídeo. Primeiro, se Mefibosete estivesse em Jerusalém, no momento em que os valentes de Davi chegaram e destruíram toda a descendência de Saul, Mefibosete também teria morrido. Quando Mefibosete é levado pela sua ama, mesmo com os pés quebrados, para Lodebar e é acolhido, ele recebe então lá o livramento. Ele recebe lá a proteção, o cuidado de Maquir durante anos, e assim ele não morre. Se ele estivesse em Jerusalém, ele estaria morto e essa história aqui não estaria sendo contada. Então esse é o primeiro ponto a se pensar. Se Lodebar para Mefibosete fosse terra de tristeza e de dor e de esquecimento, era para ele estar morto. Era melhor ele ter morrido em Jerusalém do que ter ido para Lodebar. Então perceba, Lodebar não pode ser nem para Mefibosete e nem para nenhum residente de Lodebar terra de tristeza, terra de dor, terra de esquecimento. Pode ser qualquer outra coisa, menos terra de esquecimento. Outro ponto que vale a pena se frisar, é o que a gente já leu aqui, é essa figura emblemática chamada Maquir, filho do Maquir conquistador, filho de Manassés, que é filho de José, que é filho de Jacó. Só pela genealogia desse Maquir de Lodebar, nós já vimos que Lodebar não pode ser uma terra de esquecimento, uma terra de tristeza e dor, pois ali está residindo um homem rico, bem-sucedido, que tem uma profética e linda genealogia. Então Lodebar não é terra do esquecimento. Se fosse uma pregação, uma mensagem expositiva, eu dizia que Lodebar não é esquecimento. Lodebar é esconderijo. Lodebar é o esconderijo secreto de Deus para preservar a integridade daqueles a quem Deus tem uma aliança, a quem Deus tem uma chamada, a quem Deus tem um propósito na vida. Deus tinha um propósito muito bonito e profundo na vida de Mefibosete pela aliança que Davi, o seu servo, tinha com seu pai Jonatas. Por isso a vida de Mefibosete foi preservada, a vida de Mefibosete foi guardada, e isso de forma proposital. Talvez Deus tenha permitido ele quebrar os 2 pés, tornado-se um aleijado dependente de outras pessoas, para que ele não voltasse em Jerusalém e fosse tentar vingar a morte de seu avô e de seu pai. Por isso Deus permite que isso aconteça e ele é levado para Lodebar, e lá ele é guardado, lá ele é protegido, lá ele é cuidado. Lodebar para Mefibosete, Lodebar para mim e para você não é terra de esquecimento. Lodebar para nós é esconderijo de Deus. É o esconderijo secreto de Deus para preservar a sua vida. Entenda uma coisa, Jerusalém pode ter luzes, pode ter glamour, pode ter beleza e pode ter muitas riquezas. Mas Lodebar não é uma terra de esquecimento. Lodebar é uma terra de proteção, é um esconderijo de Deus. Jerusalém pode ter todos esses atributos que eu acabei de citar, mas Jerusalém é perigosa para quem está sendo perseguido. Lodebar é o escape de Deus para a vida de quem ele escolheu. Então entenda uma verdade. Se você se sente em Lodebar, não grite como a maioria grita, Lodebar nunca mais, me tira de Lodebar. Não, mude sua argumentação, mude o seu argumento, mude a sua oração. Diga, Senhor, Lodebar, até quando o Senhor quiser, pois Lodebar para mim não é esquecimento. Lodebar para mim é livramento, é esconderijo de Deus. O tempo em Lodebar não é um tempo de tristeza e de dor. É um tempo de preparação para tudo que já está preparado. O que precisa ser preparado não é a bênção, não é a promessa que Deus te fez.
O que precisa ser preparado somos nós, para recebermos a promessa que já está pronta. Lodebar é esconderijo. Lodebar não é esquecimento. Fique com essa palavra. Se inscreva no nosso canal, ative os sininhos das notificações para você não perder nenhum vídeo. Deixa seu like e compartilhe essa mensagem com alguém. Até a próxima.